Cristina Ferreira, Marilene Mendes e Rosene Curiani conversam sobre literatura de infância. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Inicia-se o vídeo institucional da Caixa Cultural. Ao longo da narrativa, há imagens de ambientes diversos, como uma casa de conceitos antiga, um casal sentado no banco de um parque, entre outros. Em cada imagem, há, em locais específicos, desenhos em preto e branco, animados, que ilustram um maestro, apresentações de teatro, entre outros. Caixa e Governo do Brasil. Todo apoio às culturas brasileiras. A roda de conversa acontece em um palco, onde 3 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner, que ocupa toda a extensão do palco, em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner, de maneira centralizada, há outro banner grande, onde centralizada está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Cristina Ferreira, uma mulher branca de cabelos curtos e lisos de tom escuro. Ela traja vestido midi preto e usa por cima uma jaqueta jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Rosene Curiani, uma mulher negra de cabelos cacheados e escuros que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja bata de mangas 3/4 de tom azul claro e calça branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Marilene Mendes, uma mulher branca de cabelos loiros e lisos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja regata branca e calça preta larga. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Virtudes com Beto na Escola do Monte. Publicou na Bienal de São Paulo. O primeiro livro para as infâncias. Em 2025, na Bienal do Rio de Janeiro, publicou o segundo livro para as infâncias, Alice e Pitu, Amor e Superação. Sobre isso você vai falar para a gente daqui a pouco, né? E participou de várias antologias, com crônicas, contos, né? Por exemplo, Use com Moderação, é o nome da crônica, pela editora Articule, em 2024. O Natal do Amor, pela editora Lura, também em 2024. Pés Descalços na Terra, pela Academia de Letras no Triângulo Mineiro, em 2025. Bem recente, né, Mário?
e um poema, Fulgor Invernal, né, da editora Lura, em 2025. Bastante coisa esse ano, né? Bom, e ainda em 2025, iniciou oficinas de artesanato, escrita criativa e confecção de bombas de sementes no Ponto de Cultura Vale das Histórias. Lançou em outubro de 2025 o livro de arte-terapia, com a temática do Outubro Rosa. Importante, né? A parte das vendas está sendo convertida em doações para mulheres em tratamento de câncer e pessoas acamadas. Parabéns. Isso aí. Falo as duas de uma vez? Pode falar. Agora, a nossa querida Cristina Ferreira. Cristina Ferreira foi professora apaixonada por 38 anos e hoje escreve e conta histórias para as infâncias. É especialista em literatura para a infância, formada pela Casa Tombada, São Paulo, e faz parte das oficinas literárias das escritoras Ninfa Pereira e Ana Cláudia Ramos. Atua como mediadora de leitura no projeto Uma Tarde no Museu, da Casa Stefan Zweig, e participa de vários eventos literários e ações voluntárias de incentivo à leitura. A sua primeira publicação foi na coletânea de contos para a infância, Quantas Portas Cabem numa Porta, publicada pela editora Casa do Lobo, São Paulo, em 2022. Em 2024, lançou os livros Agapito e Leopoldina, pela Franco Editora, Minas Gerais. E Ha, 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 Ho, 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 A Verdade é Uma Só, pela editora Inteligênios, São Paulo, que recebeu o selo de destaque Da Elige. Alelige. Isso, Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infanto-Juvenil. Que lindo. Em 2025, lançou É Hora do Banho, pela ZIT Editora, Rio de Janeiro. E também o Divertido é Dito. É o dito, bicho. Divertido é o Dito, Bicho. É o Dito, Bicho, pela editora Tigrito. Parabéns, vocês duas, hein? Muito bom. Bom, eu não agradeci aqui, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão organizando, os organizadores que estão aqui hoje, fazendo desse momento um momento especial para a gente. Muito obrigada a vocês todos. Bom, o tema da nossa mesa hoje é literatura infantil hoje, ou seja, é o marcador, né, de tempo através da nossa infância para os nossos dias como autoras adultas, né, escrevendo para criança. Assim, eu acho que é fundamental que a gente conheça quem foram as meninas leitoras do passado. Essas meninas leitoras do passado. Então, Cris, Mary, contem para a gente qual foi a relação de vocês na infância com a literatura. Posso começar? Bom, primeiro, boa tarde para todos, todas que estão aqui. Estou muito feliz, como petropolitana, de participar dessa Flipetrópolis e acho que abrir esse espaço para a literatura de infância é fundamental. Hoje, a gente avança um pouco no conceito de literatura infantil, porque parece que é só para criança, e a gente trata como literatura de infância, ou seja, para todas as infâncias, para a nossa infância, a infância que continua e que a gente não deveria deixar de pulsar, né, no nosso dia a dia. Eu fui criada pelos meus avós, imigrantes portugueses, muito focados no trabalho, não tive em casa o estímulo à leitura. Porém, tive na escola, em Duque de Caxias, onde eu morei, no Colégio Santo Antônio, gosto sempre de enaltecer esses espaços, eu tive o meu primeiro contato com a literatura. Era uma escola que cobrava que nós lêssemos um livro por mês, e a gente levava para casa sempre um jornalzinho da Ediouro, com vários livros que a gente poderia escolher. E eu sempre dizia à minha avó que a escola mandou comprar 5 livros. Eu nunca vou esquecer que um dia ela disse assim, mas
mas um raio da parta, mas que tanto livro vós ledes nesta escola. Então, assim, foi a leitura que preencheu a minha infância, né? Uma infância marcada pela perda da minha mãe aos 6 anos, uma infância numa comunidade onde a minha avó não me deixava brincar na rua. Então, foi a leitura que preencheu alguns destes vazios, outros não são preenchidos nunca, não é? Como a ausência de uma mãe, por exemplo, mas eu devo à escola esse acesso aos livros. E eu consegui comprar, uns anos atrás, gente, o primeiro livro que eu tenho memória de ter lido, Lila e Sibila e o Primeiro Dia de Aula, da Maria Clara Machado. Então, eu consegui num sebo, eu guardo como uma relíquia, porque foi o primeiro livro que eu lembro de ter lido de forma independente. Então, eu devo muito a Maria Clara Machado, Ana Maria Machado e a revista Recreio, Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Monteiro Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu sou da geração que assistia o Sítio e depois me entusiasmei para ler os livros também. E, então, eu fui uma criança que teve, na leitura, uma abertura de janela para outras vidas, para outro mundo, e talvez por isso eu, como professora, tenha sido sempre uma entusiasta do livro e da leitura, né? Nas minhas salas de aula durante esses 38 anos ininterruptos, sempre em sala de aula, mesmo quando eu estava em cargos de coordenação, nunca saí da sala de aula. Então, eu acredito também na potência da escola como esse espaço, especialmente na escola pública, onde eu estive no município aqui de Petrópolis por 26 anos. Fui muito feliz, especialmente nos espaços, né, da escola pública, onde os livros chegam e, muitas vezes, é onde, pela primeira vez, as crianças têm acesso ao objeto livro. Então, devo a esses autores e à minha escola o fato de hoje eu ser uma leitora e não saber viver sem livros. E hoje realizo o sonho de escrever, né? Que a gente vai falar mais para frente. Mari, e você? Então, boa tarde a todos. Quero agradecer também essa oportunidade, né, de estar aqui. E importantíssimo para a gente que é de Petrópolis estar aqui na nossa cidade, mostrando um pouco de quem a gente é, né? É a primeira vez que eu faço uma apresentação pública. Eu estou muito emocionada. Estou assim, muito feliz, com muita gratidão mesmo. Ao contrário da Cristina, eu não tive, né, esse contato com os livros na minha infância. Eu não me lembro de ter tido uma infância com livros na mão. Realmente, eu não me lembro. Eu sou uma filha menina depois de 3 meninos, então foi uma infância de muita brincadeira, de preencher o quintal da casa e junto dos primos e subir em árvore. E isso mexeu muito com a minha imaginação. Agora, uma coisa que eu me lembro muito é das contações de histórias dentro da minha família, porque eu me lembro da gente sentada, minha avó contando coisas, minha mãe. Então, eu vivi ouvindo muitas histórias, a minha tia contava muitas histórias. Então, a minha imaginação viajava com tudo aquilo que eu estava escutando, sabe? E eu acho que isso foi o que nutriu o meu lado de criatividade. Então, desde muito pequenininha, eu criava personagens. Eu me lembro, não sei a idade que eu tinha, mas eu me lembro que um dia eu falei para minha mãe que eu estava pensando numa parte da novela que tinha que ser diferente. Depois eu acabei criando os personagens e entrelaçando histórias. Mas eu acho que veio muito mais da contação do que do meu contato com livros na infância. Interessante. Bom, vamos saber essa parte de vocês aí. Olha, eu queria saber quando a escrita passou a fazer parte da vida de vocês. Porque você lia, né? Você escutava as histórias, mas quando a escrita mesmo passou a fazer parte da tua vida? Bom, quando eu era adolescente, eu me lembro que eu escrevia muito.
mas muito. Eu tinha pilhas e pilhas de caderno. Eu escrevia letra de música, eu escrevia poesia, escrevia... Como eu falei, eu criava núcleos de novela, entrelaçava as pessoas. Eu não sei de onde vinha assim tanta imaginação. Mas eu sempre escutei assim: minha filha, você vive no mundo da lua, você tem que pôr os pés no chão. Então, aquilo não foi alimentado. No meio em que eu vivia, na minha família, isso não foi alimentado como uma possibilidade de me tornar escritora. Eu me afastei dos meus cadernos, meus livros, e fui viver a vida séria que se propõe, geralmente, né, de trabalhar, estudar, formei minha família e tal. Agora, perto de fazer 50 anos, eu comecei a refletir muito, mexeu muito comigo fazer 50 anos. E aí, eu falei, caramba, o que tem realmente sentido para mim, o que não tem? Comecei a fazer uma triagem na minha vida, essa triagem que vem com a nossa maturidade. E quando eu me afastei um pouco e passei uma temporada mais distante aqui do centro, num lugar que tinha muito silêncio, eu acho que foi aí que eu reencontrei aquela Mari na sua essência, a Mari que tinha criatividade, a Mari que criava histórias, que criava personagem. Isso foi naturalmente acontecendo. Eu me lembro que eu estava na sala da minha casa e eu falei com a minha mãe e com a minha filha, eu estou vendo uma mulher abrindo uma cortina de voal e contemplando o amanhecer. Ela já tem quase 80 anos, ela vai reviver muitas memórias. E foi dali que começou a minha história. E aí eu quero só fazer um parêntese que eu acho importante, principalmente para os mais jovens, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente compartilha os nossos sonhos, né? Nesse momento que eu comentei com as pessoas que eu estava escrevendo uma história, algumas pessoas falaram, nossa, que bacana, né? Isso é muito bom, a gente precisa disso. E outras pessoas falaram, isso não vai te levar a lugar nenhum, você fica horas no computador e tal. E uma pessoa especialmente me encorajou, que foi o meu irmão, que mora em São Paulo. E ele falou, minha irmã, escreve seu livro, eu quero ouvir sua história. Eu contei, fiz um resumo, ele falou, escreve seu livro. E foi ali que eu comecei. A minha protagonista traz à tona as memórias das infâncias, dos filhos, e das brincadeiras de roda e de tudo de bom que eles viveram, e foi dali que eu comecei a minha carreira de escrever, esse reencontro com a minha essência, já com quase 50 anos de idade. Então, eu publiquei o meu livro já em 2023. E foi um livro para adultos, né? Mas depois eu comecei, acho que talvez pela formação pedagógica e pelo viés das infâncias. É interessante, né? O que estava adormecido era só realmente adormecido, esperando uma oportunidade para... A Ana Maria Machado diz que ler é uma forma de crescer para dentro, né? E escutar histórias também. Estava dentro de mim, isso aí. E você? Bom, como eu surgiu? Também sempre gostei de escrever. Fui daquelas meninas que tinha caderno de versos. Não sei se vocês tiveram isso. Eu tinha caderno de versos, eu adorava escrever. E depois que eu comecei a dar aula, eu gostava de inventar as histórias. Eu dei aula para todos os segmentos, desde a educação infantil até o EJA. Então, eu sempre gostei de inventar as histórias para dar, né, ou para apresentar os conteúdos para as crianças, especialmente quando eu dava aula de história, né? Então, eu sempre procurava vivenciar. Então, a escrita, para mim, sempre foi algo muito latente, né? Então, na época da faculdade, as pessoas diziam, não, pede para a Cristina que a Cris escreve, porque sempre tive essa facilidade de escrever, não é? Mas ser escritora era só um sonho, e eu, como muitas pessoas, a gente tem um eu sabotador que diz assim, imagina, você vai escrever, quem é que vai comprar um livro seu? Porque uma coisa são os meus alunos, outra coisa é você bater na porta das editoras, né, como eu precisei começar a fazer, e poder ter os livros publicados. Mas, durante a pandemia, eu fiz um curso com a professora Eunícia Fernandes, que hoje também é da rede pública, é uma doutora em História. Eu fiz um curso de literatura e história, né, de como que a gente pode fazer com que esses dois caminhos se entrelacem. E, a partir dali, eu falei, caramba, eu quero viver isso mais de perto. Eu já tinha me aposentado na prefeitura em 2018, e num exercício do curso, eu fiz um texto.
a respeito da partida da minha mãe. E aí eu falei, cara, eu preciso que alguém leia esse texto. Então, eu procurei uma autora que eu conhecia, Andrea Taubman, ela não faz leitura crítica, e me indicou a Ana Cláudia Ramos, que fez uma leitura crítica desse meu texto, me fez mergulhar naquela história, porque a escrita tem isso. Eu não precisei contar a história exatamente como ela foi vivida, porque essa história ela já não existe mais, nem as memórias hoje dão conta dela. Então, é aí que entra a escrita literária. E eu fiquei muito feliz com o resultado. E esse livro, quer dizer, vai virar livro, né? Esse texto ele foi aprovado pela CEP Editora, que é uma grande editora de Pernambuco, abriu um edital, e eu inscrevi o meu texto, e ele deve sair agora no início de 2026. Vai se chamar O Caleidoscópio de Tininha. E eu estou muito feliz, né, porque é uma editora que está fora desse eixo Rio-São Paulo e onde você também vai ter outros leitores. E aí, depois da oficina com a Ana, me tornei aluna, fui também fazer uma especialização na Casa Tombada, que é um grande centro de literatura de infância. Me especializei em literatura para as infâncias. E aí, sim, comecei a escrever. Faço parte também da oficina literária da escritora Ninfa Parreiras. E os textos, então, eles vão surgindo. Então, todos os textos que eu já publiquei, todos passaram pelo olhar de um crítico, né, de um escritor que fez uma leitura crítica, que fez uma mentoria, para que eu pudesse apresentar às editoras, né? E o primeiro livro que eu escrevi, que é sozinha, foi esse aqui, Agapita e Leopoldina, pela Franco Editora, que tem muito a ver com a história da nossa cidade, porque é uma história de amor de um vagão abandonado pela Leopoldina, aquela locomotiva que está lá no Museu Imperial. Ele foi ilustrado pelo Renato Lins, e ele, assim, tem me dado muitas alegrias, já foi adotado em várias escolas. Então, assim, eu fico muito contente por estar há tão pouco tempo e já ter uma trajetória, né, que me enche de muito orgulho e que eu partilho com todas as pessoas que estão junto comigo. Esse livro, que eu apresentei aqui hoje de manhã, ele já ganhou esse selo, né, de destaque da Elige, isso é uma grande, né, assim, poxa, para mim é uma grande satisfação ter o meu texto, né, o meu livro, reconhecido como um dos destaques, né, de 2024. E os outros dois, Hora do Banho pela ZIT, esse aqui é o Dito Bicho, que também tem feito muito sucesso. Então, assim, o meu caminho tem sido de muito estudo, de muito investimento em cursos, em formações literárias, sabe, em leitores críticos que possam olhar o meu texto e dizer, olha, agora sim, você pode mandar para uma editora. Então, eu tenho só a agradecer as pessoas que estão comigo. Tenho aqui duas amigas na plateia, duas grandes escritoras, Neide Graça e Mercedes Fernandes. Neide Graça foi a primeira escritora que, lá no tempo da pandemia, eu mandei uma mensagem para ela, porque ela fazia muitas lives, e eu perguntei para ela, nossa, eu estou querendo tanto escrever, mas é difícil, né? E ela falou assim, não, você vai conseguir. Eu disse que era aluna da Ana Cláudia, ela falou, você está muito bem encaminhada. Então, devo a você também, viu, Neide, esse primeiro estímulo. E é isso. Fui uma professora apaixonada e hoje eu sou também uma escritora apaixonada. Que interessante, né? Você deu tempo ao tempo. Isso. Né? Você realmente contou muitas histórias, continua contando, mas Exato. dessa vez escrevendo também. Isso. Né? Que bacana. E o que você falou, né? Depende muito para quem a gente conta, né? Ela teve sim. pessoas certas, né? Para Foi, ela incentivar. Mas a gente também tem que ser muito forte, porque se a gente gosta, né? Claro que a opinião das pessoas é muito importante, principalmente a pessoa que realmente está te dando força para aquilo, né? Para essa situação. E, por outro lado, a gente ser forte também, ser aquilo que a gente quer e saber, né? Você vai saber que seu projeto é bom. E saber esperar, né? A gente conversou anteriormente, quem escreve hoje tem que exercitar a paciência, porque você manda os seus textos para as editoras, muitas sequer te respondem, né? Demoram para te responder. Isso eu digo uma editora comercial, não é? Porque você pode fazer a sua autopublicação, evidentemente. Mas quando você aposta numa editora comercial, isso leva tempo. Então, eu reconheço também que eu sou uma pessoa
que foi privilegiada por ter tido essas oportunidades, né? Então, eu procuro valorizar muito cada um desses livros e os que virão também. E essa espera tem que tomar muito cuidado para Sim. não desistir, não Exato. achar que você é um problema se você não Exatamente. conseguiu. Não é dessa forma, né? É bom a gente escrever para a nossa criança também, ter certeza Exato. que ela vai gostar. Porque se ela Isso aí. gostar, alguém vai gostar lá Exatamente. fora. Isso é muito Exatamente. importante. Bom, estou com uma pergunta aqui, mas eu acho que vocês até falaram, que era sobre as atividades profissionais que você desenvolve e desenvolveram, né? E como se deu o processo de construção dessa carreira literária. Eu acho Esse que processo meio que eu já você falei é. um pouco, né? Quer dizer, a partir da minha experiência na sala de aula, eu comecei, então, voltei a estudar, Exatamente. voltei a me especializar, continuo estudando e tenho feito, né, agora, já fora, já aposentada das duas redes, particular e municipal, eu hoje também me proponho, sabe, Roseni e Mari e todos, eu, pelo menos 2 ou 3 vezes por mês, eu vou a escolas públicas, levar o meu trabalho, fazer contação de história para as crianças, de forma voluntária, porque eu percebo que eu tenho que devolver, né, ao universo tantas coisas boas que eu venho recebendo. E, para além desse trabalho com a literatura, eu também trabalho na Casa Stefan Zweig, sou monitora no projeto educativo e também tenho lá um projeto que eu até apresentei semana passada num Congresso Internacional de Literatura em São Luís do Maranhão, que se chama Uma Tarde no Museu. Lá na Casa Stefan Zweig, de 2 em 2 meses, às vezes nós fazemos meses seguidos, nós convidamos crianças e suas famílias para uma sessão de mediação de leitura. E como Stefan Zweig foi um refugiado de guerra, toda a curadoria dos livros trabalhados lá tem essa temática. Eu tinha visto o Ronaldo e a Luz, que estava chegando, que inclusive ele fez um pré-lançamento aqui com um livro justamente com essa temática dos refugiados, né? Então, também tem sido um trabalho muito bacana. O lindo, né, dessa trajetória é que a gente pode caminhar. Tem muitas alternativas. Quando eu comecei a pesquisar sobre o ambiente literário, eu me deparei assim, com uma gama de informações enormes. E como eu falei com vocês, um puxa para trás, outro puxa para frente, outro, a gente tem o autossabotador, que algumas pessoas conseguem lidar muito bem com isso, outras não, outras já recuam. Eu tive muito perto de engavetar novamente a minha escrita, sabe? Eu acho que se naquele momento meu irmão não pega pela mão e diz, vamos lá, vai publicar e tal, eu não estaria aqui hoje. Então, eu tenho muita gratidão. E também procuro devolver isso de alguma forma para o universo, para as pessoas que estão ao meu redor, né? Com esse livro que a gente está agora, que é a gente escreveu uns textos e colocou a possibilidade de colorir através da arte-terapia para fazer doação. Então, uma parte das vendas, eu fiz com 2 autoras de São Paulo, uma parte das vendas a gente está convertendo em doação. Então, eu estive no CTO. Gente, não tem nada que pague isso. É indescritível quando uma mulher está ali num tratamento, num momento de superação, ou uma pessoa acamada, você entrega um presente para ela ter um entretenimento junto com alguém da família, e ela agradece. Aquilo, o nosso coração transborda de uma forma que não tem nada que pague isso, né, Cris? Então, Com assim, certeza. a gente poder partilhar o que a gente está vivendo, as dificuldades ou os desafios, ou as conquistas, isso é muito bom. Eu acho lindo quando você fala que você esteve com os professores ou numa boa editora. Eu ainda não consegui chegar lá. Ainda, né? Mas é lindo quando você compartilha comigo, Mário, eu vou te apresentar isso, aquilo. Gente, isso é o lindo da vida, é viver a literatura, não é? É a gente possibilitar que... Quantas pessoas falam comigo, Mário, eu tenho coisas engavetadas, eu tenho textos escritos. Então, vamos fazer uma antologia, vamos juntar essas histórias. Esse trabalho que eu estou fazendo com idosos, a gente chamou de Ponto de Cultura, Vale das Histórias, porque a gente tem reunido idosos lá, e muitas vezes vão crianças.
E aconteceu um dia desse, isso não estava aí no nosso combinado, mas eu vou compartilhar com vocês, que uma criança começou a chorar, porque eles começaram a contar sobre a infância deles, eram pessoas idosas, e era muito comum que nas casas não tivesse banheiro, que eles tivessem poucas roupas, que eles não tivessem bonecas, que eles tivessem que fazer os seus brinquedos. E conforme eles, a minha também e tal, e a gente andava muito e tal. E naquela contação de histórias, uma menininha começou a chorar. Acho que ela deve ter uns 6, 8 anos. Ela começou a chorar, e a gente rindo, a gente falou, mas a gente está brincando e você está chorando. Ela falou, vó, você não tinha nada disso. É verdade. Então, assim, poxa vida, eles passaram... E literatura é memória, né? Eles passaram por tantas privações, estão aí, vivendo muito bem, deixando um legado para a gente, né? Tão importante. Então, a gente hoje tem esse compromisso de unir o intergeracional. A literatura pode fazer isso, como você falou que trabalhou com EJA, né? A gente juntar a criança com o idoso, com a contação de história, com a experiência, com aquele que vai vir ainda, e transformar isso numa bagagem bonita e, sobretudo, de amor, que é o que move o mundo, né? Eu acho que é a força maior que move o mundo, né? Você tocou num assunto que eu acho que é bacana. Eu falei das duas escritoras que estão aqui, a Neide e a Mercedes, elas têm um projeto, Roseni, que se chama Livros para Todas as Idades, que elas fazem um projeto voluntário numa casa de convívio em Niterói, que chama-se Casa Convívio do Zanauim, onde elas vão de 15 em 15 dias e fazem rodas de mediação de leitura com os idosos, usando livros de literatura de infância ou livros juvenis. Olha. Eu, por acaso, já estive lá 4 vezes com os meus livros. Olha, que legal. Todos os meus livros, eu também fiz um lançamento na Casa Convívio. E quando a gente fala do conceito de literatura de infância, é isso. Um bom livro para a infância toca a todas as pessoas. Sim. Sim. Então, gente, eu levei a minha barata, que é deste tamanho. Vocês precisavam ver a alegria dos idosos com a barata, rememorando a música da barata. Então, veja, a literatura, enquanto a arte que promove essa relação, né? Porque, para mim, leitura é relação. Porque se a gente pegar a palavra relação, se você pegar o R, o E e o L e espelhar, o que a gente tem? Oi? Relação, mas se eu pegar o R, o E e o L, ler. A literatura, ela promove esta relação que tem o ler como atravessamento, sabe? Então, que lindo isso, de você provocar nessa criança a emoção dela perceber, né, que a avó não teve o que ela teve. Então, isso é lindo, né? Isso aí. E ter a oportunidade de... Literatura é emoção, né? Isso. Ter a oportunidade de ouvir histórias, né? Ah, sim. Eu não posso falar muito não, porque quando eu ouço histórias, cheio de criança ali, e eu estou ouvindo como se fosse uma criança realmente, eu gosto muito. Isso faz isso com a gente, se dá uma... Com certeza. Acho que mexe com aquela criança a Cris interna. falou uma coisa importante. Por que a gente deixa a nossa criança interior para lá, para trás? Tranca. Não é? A minha vive solta. Ah, a minha também. Eu tenho que prender a minha. De vez em quando. Às vezes eu preciso falar com ela. Ai, 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 Tininha. Fica ali, no cantinho. E as referências, né? Quem são as referências de vocês? Quais autores nutrem suas leituras e suas escritas? Eu, assim, da literatura que a gente pode chamar literatura adulta, né? Eu sempre fui muito apaixonada por Machado de Assis. Adoro José Saramago, Walter Ugumã, talvez pela minha origem portuguesa. Dos mais atuais, adoro Carla Madeira, o Itamar, Jefferson Tenório. E os escritores para a infância,
já citei aqueles clássicos, né? Ana Maria Machado, Maria Clara Machado, Ruth Rocha, Silvia Ortoff, nossa grande Silvia Ortoff, que morou, né, aqui na nossa cidade, a própria Ana Cláudia Ramos, a Ninfa Parreiras, escritoras e escritores assim que eu tenho muita admiração. Pedro Bandeira, Jonas Ribeiro, pessoas incríveis. O Celso Sisto, que agora mora lá no andar de cima, também foi uma grande referência. Cecília Meirelles, que eu recito desde que eu era criança, que eu amo poesia. Henriqueta Lisboa, gente. São muitos, né, que nos constituem. Acho que eles nutrem a todos nós, né? Com certeza. Mas eu vou dar nome a 2 pessoas que são novas escritoras assim de caminhada recente que vão estar aqui na nossa cidade. Uma delas, eu acho que ia estar hoje, que é a Eli Lago, que ela escreve para infâncias. E ela é a vovó Eli Livros. E ela tem rodado o país com os livros dela, falando sobre afetividade, memórias, a importância da família, dos laços e no despertar da consciência na criança através das histórias. E uma outra que eu fiquei muito encantada com o livro dela, que vai estar aqui, parece que amanhã, que é a Luciene... Gente, fugiu o sobrenome dela agora. A Luciene, ela escreve, os livros dela são feitos com folhas de materiais tirados da natureza. Então, ela pega até uma coisa interessante que a gente fez lá no nosso Vale das Histórias, que foi fazer arte com sementes, folhas e tal. E a Luciene Prado, ela usa isso Luciene Prado, não é isso? Ela usa isso nos livros dela. Os personagens são feitos a partir de sementes, as folhas e tal. E eu achei muito interessante, eu até vou conversar com ela sobre a possibilidade de a gente fazer uma oficina juntando os idosos, as crianças, com a contação de histórias e fazer uma coisa bem bonita. Então, você já deu destaque aos eternos, né? Clássicos, que são maravilhosos e que nos nutriram. E eu vou destacar essas 2 porque são cariocas e vão estar aqui na nossa cidade com seus livros, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer, acho que vai ser muito bacana. Ah, que bom. A Lígia Bojunga, ela fala que a imaginação é a chave que abre portas onde ninguém mais vê entrada. Exato. Foi bom você falar na Lígia, que eu também faço parte de um grupo de leitura da obra da Lígia Bojunga. Ela também me atravessa, né? Quando eu era adolescente, A Bolsa Amarela. Ai, lindo demais. Caramba, e agora a gente tem estudado, né, várias obras, e a Lígia ela tem um sítio em Pedro do Rio, né? É lindo o trabalho. Ela é uma grande referência a quem nós devemos muito. Ganhou o prêmio Alma, né, que é o Hans Christian Andersen também, que é o Prêmio Nobel da Literatura de Infância. Então, e temos o privilégio de tê-la, né, com um espaço aqui na nossa cidade. Ela também realmente foi maravilhoso você trazê-la aqui para a roda. Bom, então vamos agora para os temas sensíveis e perda. Eita! A literatura infantil de hoje não deve fugir da vida, né? E sim acolher, preparar, ensinar. E eu acho que cabe bem isso aqui, né? Para esses temas sensíveis. Conversando esses dias, a gente falou sobre o Ian Breman, né? Ilan Breman. Ilan Breman, né? Que ele diz que a literatura ela funciona como uma vacina, né? Ela cria esses anticorpos simbólicos e fortalece mesmo a mente das crianças para lidar com temas sensíveis, né? Chamados temas fraturantes. Eu não sabia se essa terminologia, né? E eu achei assim muito interessante, né? Porque é falar sobre tabus, morte, doenças, bullying. Queria que você falasse um pouco, porque eu sei que vocês 2 escreveram sobre temas fraturantes. Assim, há quem ache que a literatura infantil, a literatura para a infância, tem que abordar só temas, né, da alegria da infância, mas não.
O meu trabalho lá na Casa Stefan Zweig, quando eu levo os livros que tratam sobre guerra, a questão dos refugiados, o respeito às diferenças, e que há uma gama enorme de livros maravilhosos, isso é fundamental. O Ilan Breman, eu assisti uma fala dele, ele disse isso. Ainda que a criança não tenha vivido luto, não tenha vivido uma situação de doença, de perda, ler uma história que trate desse assunto vai dando a ela um repertório emocional para o momento em que isso acontecer, porque isso vai acontecer, porque a perda, a morte, a doença, a separação, a guerra, o exílio, tudo isso faz parte da vida. Então, eu acho que é fundamental. A grande questão é como você apresenta isso para a criança, não é? Então, esse meu livro, que vai sair pela CEP Editora, se chama O Caleidoscópio de Tininha, ele vai tratar da morte da minha mãe, né? Como eu lidei com isso. Foi um livro que eu fiz em capítulos, e é o livro escrito sob o olhar da criança. Então, que a criança vai ler e ela vai se identificar, e ela vai sentir a angústia de não saber o que aconteceu com a mãe, porque, de repente, a mãe desaparece, o bebezinho nasce, o irmão nasce, e a mãe não aparece mais. A avó, com medo de fazer a menina sofrer, diz a ela: olha, não te preocupes, ela foi buscar remédio para o teu irmãozinho, já foi ao céu e já volta. Então, você conviver com essa expectativa, ela é muito complexa, não é? Então, assim, o falar a verdade, ele é essencial em todas as situações. Então, esse livro vai trazer a busca da Tininha, ela se torna uma investigadora para descobrir o que aconteceu de fato com a mãe. Então, é fundamental que a gente também ofereça às crianças livros que tratem desses temas que são sensíveis, porque a gente está transformando uma pessoa que a gente quer que tenha empatia, que a gente quer que tenha, né, esse olhar amoroso para o outro. Quebrar, né, esses tabus, né? Exatamente. E legal que a Mari também tem um livro, né, que fala sobre isso. Esse livro aqui, que é Virtudes com Beto, ele começa o livro muito inseguro, porque ele vai para uma nova escola e ele tem muita insegurança. Será que vão gostar de mim? Será que, né, eu vou fazer novos amigos? Então, é uma forma de um luto, quando a criança se vê sozinha numa mudança de cidade, enfim. Esse aqui que foi o segundo livro para infâncias, que é Alice Pitu. Eu tinha perdido minha mãe em abril, em novembro a gente passou mais uma perda, que foi do nosso animal de estimação, que é muito mais do que só um animal, né? E, sobretudo, depois da pandemia, né? E aí eu criei o personagem do gatinho e mostrei a importância que ele tinha na vida da Alice, as travessuras, o dia a dia, quanta brincadeira, e, de repente, não tinha mais ele e ela tinha que superar. Então, eu tenho sempre uma forma de escrever que eu viro, né? Eu tento trazer a superação à tona. Então, foi quando ela começou a ir para a rua, para perceber que os idosos estavam na praça, e ela começou a contar histórias e ler, e cuidar de animais de estimação. Ou seja, dando amor, ela foi conseguindo tratar as feridas dela. Quando ela teve esse olhar para o outro, o olhar do cuidado, ela foi se permitindo que a cura viesse através... a saudade fica, mas foi transformada em maravilhosas lembranças, né? E é como você falou, a única certeza que a gente tem, né? Exato. Então, para o ano que vem, não sei por que isso está acontecendo comigo, eu estou com esses temas que eu até desconhecia esse termo que você falou, temas fraturantes. Nesse livro, ele aprende virtudes importantes na escola, como gratidão, perdão, paciência. As crianças precisam aprender sobre paciência. E eu estou com um livro, muito feliz com um livro para sair ano que vem, que é sobre o bullying, a superação de um bullying. Uma menina que vai também para uma escola, ela passa por situações bem difíceis, e ela também consegue superar com o apoio da escola e tal.
Então, eu trago sempre a superação, mas eu toco no tema, porque não tem como a gente fugir dele. Está aí, os desafios estão aí, numa sociedade conectada, independente da idade, porque as crianças já estão com celular na mão, com tela, e a gente precisa chamar a atenção delas para tudo de lindo que tem através da contação de histórias. Do livro. Tocar no livro, como você falou, o livro para a criança ser de papel, para ela sentir o cheiro, para ela já desenvolver o apego, né? E o livro encanta, Mari. Hoje de manhã eu estive aqui nesse auditório para um grupo de crianças, né? Vieram crianças dos 6 aqui do município, de uma escola particular, e outras crianças que vieram com suas famílias. E o livro encanta. O objeto livro é encantador. Agora, a gente tem que ter todo um ritual, não é dizer, toma o livro, mas é você também, né, oferecer esse objeto, né, com sedução. Agora, Roseni, eu sou daquelas que estou aqui, ó. Gente, inacreditavelmente, nós temos 1 minuto e 57 segundos para encerrar esse bate-papo. Passou dentro rápido. do horário, passou muito rápido. É porque está tão gostosa a conversa, né? Falar de literatura realmente. Então, eu queria que vocês, né? Se tem alguma coisa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, claro, para os nossos leitores, para o nosso público, né? Com certeza. A minha mensagem é que ler é bom demais. E ler para e ler com as crianças é um ato quase que revolucionário, sabe? Porque as crianças amam os livros. E ler para nós também, nós, enquanto adultos, não perdermos, né, essa magia que a leitura nos traz, de viver outras vidas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Para quem quiser me seguir no Instagram, meu @ é Cris Marques Ferreira. Vou estar aqui amanhã de novo, eu e o Rafael Noli, aqui às 8h30 da manhã. E vou estar também no sábado, autografando os meus livros. E estou muito feliz, viu, com a oportunidade. Eu quero agradecer também a oportunidade de participar desse evento aqui na minha cidade, poder falar um pouquinho de mim. Agora eu moro longe, então eu fico muito reclusa lá no meu cantinho, na roça. Então eu estou muito feliz de poder falar um pouco de mim, de abrir o meu coração, de abrir assim as minhas histórias. Você falou da mãe, né? Não tem como não lembrar. Acho que se minha mãe pudesse me ver aqui, ela estaria muito feliz de estar, porque ela falava, a minha está me vendo. Você deve estar com a sua lá. Ela falava, devem estar assim, ó, olhando lá, ó. Você é uma sonhadora, minha filha. Então, assim, sonhei e sonhem. Eu encerro assim, deixando a minha mensagem é essa: sonhem. Tirem da gaveta suas histórias, seus sonhos de pintar, ou de ler, ou de escrever, ou de dançar, ou de cantar, o que for, gente. A vida é linda e a gente precisa viver intensamente. Verdade. Não é? Ai, gente, eu quero agradecer a vocês duas. Desculpa, Roseni, desculpa, gente. Não ri não, Mercedes. Isso tudo está sendo gravado. O que você veio fazer aqui, menino? Como é que você chegou aqui? Cristina tira de dentro de uma sacola uma pelúcia de papagaio de tom verde. Ela o segura nos dedos como um pássaro de verdade. No canto inferior direito do vídeo em questão estão, do início ao fim, os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Eu tava achando que você não ia mais me mostrar aqui hoje. Gente, desculpa, é o Louro João. A Ana Maria Braga não tem o Louro José, não teve, agora não tem o Louro Mané. Então, eu sou a Cristina Maria, eu tenho o Louro João. Fala então oi, seu danadinho. Oi, pessoal! Eu não podia ficar de fora. Oi, Roseni. Olá, seja bem-vindo. Oi, Mari. Ela me trouxe numa sacola para eu ficar escondido. Imagina! Boa tarde, gente! Boa tarde. Louro, agora que você já deu o ar da graça... Amanhã eu vou estar aqui às 8h30 da manhã. E no sábado, 3 horas.
Muito bom. Eu vou estar aqui para te assistir, para te ver, Jura? sem falta. Roseni, você é linda. Obrigada. Você também tá, Mari? Tchau, gente. Desculpa, tá, gente, quebrar o protocolo, mas é que se eu não pego, ele ia acabar me bicando aqui. Aí a noite É toda isso, falando, gente. né? Muito obrigada. Danado. Gente, vamos fazer uma foto? Vamos. Claro.